Vamos dar início à nossa segunda aula de revisão de neurofisiologia, Bases Biológicas da Prática Médica 5, da Universidade Federal de São João del Rei, CCO. Essa é a segunda aula, ela vai ser composta de 4 vídeos, assim como a primeira aula foi, e o primeiro vídeo vai ser focado nas sinapses. As sinapses, elas podem estar em diversos locais no neurônio, e elas podem ser classificadas de acordo com a sua localização. Por exemplo, nós temos aqui 3 tipos de sinapses. Nós temos, em primeiro lugar, a sinapse axossomática. Essa sinapse é o contato entre o axônio de um neurônio com o corpo celular do outro. Depois a gente tem a sinapse axodendrítica, que ela vai do axônio de um neurônio para o dendrito do outro neurônio. E também temos a sinapse axoaxônica, que comunica o axônio de um neurônio com o axônio do outro neurônio. Nós vimos um exemplo de sinapse axoaxônica quando estudamos o efeito do sistema opioide no controle da dor. Na verdade, a liberação de opioides numa sinapse axoaxônica impede a liberação de neurotransmissores pelos neurônios nociceptores no sistema nervoso central, tá? E é uma anulação muito efetiva dessa função sináptica, nesse exemplo. Bom, as sinapses elas podem ser de 2 tipos. Nós temos as sinapses elétricas e as sinapses químicas. As sinapses elétricas elas são menos comuns. Aqui do lado esquerdo a gente tem fotomicrografias eletrônicas que mostram a sinapse elétrica. Então, nós temos aqui em corte, tá? E depois a gente tem também mostrado de cima. A gente vê um complexo de canais na membrana que fazem a comunicação entre 2 neurônios. Então, é isso que a sinapse elétrica é. Na verdade, nós temos canais iônicos na região pré-sináptica e canais iônicos na região pós-sináptica. Esses canais, eles acabam se conectando e formando um único canal, grande canal, que permite a passagem de coisas de um neurônio para o outro, coisas quais? Íons, basicamente. Então, quando um dos neurônios despolariza, o outro despolariza junto, ou quando um dos neurônios hiperpolariza, o outro também hiperpolariza junto. O que essas sinapses elétricas permitem, então? Elas permitem a sincronização neuronal, né? Então, algumas regiões do sistema nervoso, elas têm função relacionada à necessidade de uma população de neurônios ativar sincronicamente. E nessas populações a gente pode encontrar as sinapses elétricas. As sinapses químicas, elas estão em maior quantidade no sistema nervoso. Aqui do lado esquerdo a gente de novo vê uma fotomicrografia de uma sinapse química com as vesículas sinápticas acumuladas aqui no terminal pré-sináptico. E a gente também vê uma região de coloração mais escura, que é justamente o contato sináptico entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, certo? Então, aqui num esquema mais simplificado, a gente tem o quê? As sinapses acumuladas no neurônio pré-sináptico, uma fenda sináptica, que é um espaço entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, e o acúmulo de proteínas de membrana aqui no neurônio pós-sináptico, que são os receptores para os neurotransmissores que serão liberados aí pelo neurônio pré-sináptico na fenda sináptica. A sinapse química, vamos lembrar como ela funciona? Nós temos uma despolarização chegando nesse neurônio, tá? Devido a um potencial de ação, na verdade, que está chegando aqui.
E nós temos nessa região canais de membrana que são dependentes de voltagem e permeáveis ao cálcio. Então, quando a despolarização chega nessa região, esses canais de membrana se abrem e o cálcio invade o terminal pré-sináptico. Com esse cálcio aumentando em concentração aqui nessa região, existe uma modificação das proteínas que ancoram as vesículas sinápticas e elas levam à fusão agora da vesícula sináptica com a membrana pré-sináptica. Isso faz com que o conteúdo vesicular seja liberado na fenda sináptica. E aí esses neurotransmissores então podem exercer sua ação na membrana pós-sináptica. Os neurotransmissores, para serem classificados como tal, eles têm que eles precisam se encaixar em alguns pré-requisitos, tá? Então, a primeira coisa, o neurotransmissor ele tem que ser sintetizado no neurônio pré-sináptico. Além disso, ele tem que ser liberado na sinapse em quantidade adequada para exercer sua ação no neurônio pós-sináptico. Depois, eles precisam também de mecanismos específicos para sua remoção da fenda sináptica. Isso é muito importante porque eles precisam ter uma ação curta, não podem ter uma ação duradoura. Se o neurônio pré-sináptico precisar que o neurônio pós-sináptico seja afetado de forma duradoura pelo neurotransmissor, vão continuar acontecendo os potenciais de ação, aquele neurônio pré-sináptico vai continuar sendo ativado e por isso neurotransmissores vão continuar sendo liberados. Então, a ação do neurotransmissor tem que corresponder no tempo à quantidade ou aos potenciais de ação que estão chegando ali no terminal pré-sináptico. E por fim, a administração de alguma molécula exógena que seja idêntica em suas características ao neurotransmissor tem que provocar uma ação similar à acionada pelo neurotransmissor liberado endogenamente. Muito bem. A acetilcolina, ela foi o primeiro neurotransmissor descoberto, na verdade. Ela tem dois tipos principais de receptores que podem ser subdivididos, tá? Que são os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Eles levam esses nomes por quê? Porque a nicotina e a muscarina, que são dois produtos naturais, elas ativam especificamente uma população, cada uma ativa uma população de neuroreceptores colinérgicos, tá? Então, se o receptor colinérgico é ativado pela nicotina, ele é um receptor nicotínico, e se ele é ativado pela muscarina, ele é um receptor muscarínico. Olha aqui do lado agora nesse esquema, tem alguns elementos que vão se repetir nas sinapses, que são, na verdade, os transportadores para os neurotransmissores, que são encontrados na membrana do neurônio pré-sináptico e também na membrana da vesícula sináptica. Então, o neurotransmissor, uma vez liberado, ele tem que ser reabsorvido para o neurônio e recolocado dentro das vesículas, ok? Ele é, então, reciclado, certo? No caso da acetilcolina, nós temos também a acetilcolinesterase, que fica presente na membrana pós-sináptica e degrada a acetilcolina. Então, nós temos não somente a recaptação desse neurotransmissor para que a sua ação seja rápida e para que ele seja reutilizado, mas no caso da acetilcolina nós também temos a degradação desse neurotransmissor na fenda sináptica. As monoaminas, elas são uma classe de neurotransmissores que tem ações gerais que a gente vai ver daqui a pouco, mas uma parte delas é classificada como catecolaminas porque elas derivam, né, da mesma cascata molecular, tá bom? Então, nós estamos falando da histamina, da serotonina, da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina, certo? Bom, então a gente vê aqui se repetindo
quando elas são liberadas na fenda sináptica, elas devem ser reabsorvidas por transportadores de membrana e também reabsorvidas para dentro das vesículas sinápticas por transportadores vesiculares. Os aminoácidos são outros neurotransmissores importantes aí. Entre eles, é bom a gente realçar o GABA e o glutamato, tá? Então, o ácido gama-aminobutírico e o glutamato. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele, em geral, isso é uma regrinha com exceções, tá? Mas, em geral, ele tem ação inibitória sobre o neurônio pró-sináptico. E o glutamato, por sua vez, tem ação excitatória sobre o neurônio pós-sináptico. E a gente vê um novo elemento aparecendo aqui, que é esse elemento azulado aqui, que é a célula da glia. Na verdade, a gente está falando de astrócitos, tá bom? Então, os astrócitos, eles ajudam na reciclagem do glutamato e do GABA. Eles também apresentam aqueles transportadores de membrana, tá? E eles têm enzimas que participam do mecanismo de reciclagem desses neurotransmissores. Mostrando também que, na verdade, o GABA ele é derivado do glutamato. Ó. O GABA aqui e o glutamato é a molécula que vem antes do GABA. Então, na verdade, a diferença entre neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos é a presença dessa enzima-chave aqui, tá? Que vai permitir que o glutamato seja transformado em GABA. Bom, nós temos também os peptídeos, que são usados como neurotransmissores. O esquema deles é um pouquinho diferente, não dá para reciclar esses peptídeos no terminal sináptico, porque eles dependem da ação, né, do núcleo, do complexo de Golgi, eles têm que ser empacotados e transportados até o terminal sináptico, certo? Então, na verdade, como eles não podem ser reciclados rapidamente, eles têm uma ação curta. Na verdade, quando eles começam a ser liberados, se esse neurônio continuar disparando, né, continuar com potenciais de ação chegando no terminal sináptico, vai haver rapidamente um esgotamento dessas vesículas de peptídeos, porque não dá tempo de repor esses peptídeos lá no terminal sináptico, tá? Isso faz parte da função deles, do modo de ação deles também. E aqui queria mostrar para vocês, nessa fotomicrografia, a gente tem essas vesículas aqui bem escuras, elas são vesículas que contêm peptídeos. Muito bem. Mas a ação do neurotransmissor, na verdade, vai depender do receptor. Então, quando eu falei lá que o GABA era um neurotransmissor inibitório, eu falei isso considerando uma regrinha geral. Só que dependendo do receptor, ele pode ter inclusive ação inibitória. A mesma coisa vale para o glutamato e, na verdade, para qualquer neurotransmissor do sistema nervoso, certo? Vai depender do receptor a ação do neurotransmissor. Então, aqui a gente tem dois esquemas de receptores. Quando você vai falar de um neurotransmissor que afeta o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico, a gente está falando em geral de proteínas canais, né? Agora, o receptor pode ser uma proteína canal que é diretamente afetada pela presença do neurotransmissor, ou ele pode ser uma proteína canal que vai ser ativada indiretamente, ou inativada, no caso, né? Pela ação de proteínas G. Né? Então, nós temos ações rápidas, de ativação direta de proteínas canais, e nós temos ações um pouco mais lentas pela ação indireta do neurotransmissor sobre uma proteína G, que quando ativada vai acabar acarretando na abertura ou no fechamento de canais iônicos na membrana do neurônio pós-sináptico. Os neuromoduladores, eles são o quê? Eles são, na verdade, eles não têm uma ação para ativar ou para inibir o neurônio pós-sináptico. Eles mudam a relação entre dois neurônios. Então, nessa imagem aqui, nós temos o neurônio pré-sináptico, que
o neurônio pré-sináptico, que ativa ou inibe o neurônio pós-sináptico, ok? Um terceiro neurônio é o neurônio que vai liberar o neuromodulador aqui nessa região. Então, o que o neuromodulador faz? Ele modifica essa relação entre neurônio pré e neurônio pós-sináptico. Ele pode, por exemplo, facilitar a ativação do neurônio pós-sináptico pelo pré-sináptico. Ele pode dificultar a ativação do neurônio pós-sináptico pelo pré-sináptico. Ele pode mudar de alguma forma essas relações, tá bom? Então, ele não ativa nem inibe ninguém aí. A gente viu um exemplo disso quando estudamos os núcleos da base, tá? Onde a dopamina atua como um neuromodulador para a liberação de comportamentos pela ativação dos núcleos da base. E aqui a gente tem uma revisão onde foi mostrado as diversas maneiras pelas quais o neuromodulador, e no caso a dopamina, tem ação sobre essa relação de neurônios A versus neurônio B. Então, a gente tem aqui ações pré-sinápticas, ações pós-sinápticas e, inclusive, ações extrasinápticas, fora do local, né, da estrutura sináptica, certo? As maneiras pelas quais os moduladores fazem isso vão ser diversas. Então, eles podem afetar a quantidade de canais disponíveis, alterando o potencial de repouso da membrana. Elas podem afetar a quantidade de vesículas celulares disponíveis, pode afetar a quantidade de receptores disponíveis da membrana pós-sináptica e assim por diante. Muito bem. Então, os neuromoduladores, eles fazem parte dos sistemas modulatórios. O que são esses sistemas? São, na verdade, pequenos grupamentos neuronais que vão afetar o funcionamento de grandes áreas cerebrais, tá? A gente tem vários representados aqui. E um bom exemplo para a gente lembrar como acontece a função desses neuromoduladores é pensar nos anti-inflamatórios, né? Quem aqui já tomou um anti-inflamatório e ficou com sono em consequência disso, vai saber que, na verdade, tomou um anti-histamínico e esse anti-histamínico teve acesso ao sistema nervoso central da pessoa. Então, a histamina, ela nem está listada aqui nessa tabela, mas ela é um neuromodulador que mantém, na verdade, ele facilita a ativação cortical, então ele mantém os níveis de alerta altos no indivíduo. Quando você toma um antihistamínico, ou você impede a ação da histamina, essa pessoa começa a se sentir sonolenta, tá? E aqui a gente tem listado os outros, a noradrenalina, que participa da regulação das funções de atenção e alerta, e consequentemente do ciclo sono-vigília, a serotonina, que participa da regulação principalmente da dor, tá? A dopamina, que participa da regulação da motivação, né? Então faz parte do sistema de recompensa, e a acetilcolina, que também participa da regulação do ciclo sono-vigília e dos níveis de alerta. E é claro, todos esses neuromoduladores que participam da regulação do nível de alerta da pessoa, eles vão influenciar na questão da memória e aprendizado. Afinal de contas, para aprender, você precisa estar desperto e atento ao assunto pretendido. Muito bem, esse foi o fim do primeiro vídeo da aula 2. A gente volta com o segundo vídeo daqui a pouco.